que fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Como pode Ele nos abençoar com todas as bênçãos espirituais e eu sofrer tanto nessa terra, ter tantos conflitos de identidade, ter tanta angústia no peito, tanta coisa me assola? Às vezes eu sou tão forte e um pequeno vento me abala. Sou tão forte por um lado, mas em outro momento eu sou forte no trabalho, mas no relacionamento eu me sinto tão fragilizado. Eu sou forte no relacionamento, mas em relação à atividade física eu não consigo ter força para romper. Eu sou uma pessoa inteligente, formada, graduada, doutorada, seja lá a certificação que você tem, mas você percebe que outras pessoas que não têm uma certificação que você tem, elas prosperam mais do que você. E aí nós entramos em crise, uma crise de identidade. De fato, quem nós somos? E onde o mal, de fato, tem atacado a nossa vida. E aí eu quero começar o meu sermão. Eu quero te desafiar a acreditar que um novo tempo vai chegar sobre a vida de vocês. Vocês estão vivendo um período de transição. O pastor Cláudio falou que talvez o próximo domingo é o último domingo. É uma transição, uma travessia. É um encerramento de um ciclo e o início de outro ciclo. É uma mudança de fase. É uma mudança de tempo. E essa mudança de tempo, tudo balança. Algumas pessoas, elas ficam para trás. E outras, elas prosseguem, elas avançam juntas. Vai ter aqueles que vão morrer no deserto e vão querer ficar no deserto. Tem aqueles que sentem saudade do Egito, mas tem aqueles que olham para Canaã e desejam viver o novo da parte de Deus. Viver algo grandioso na vida deles. Quando o pastor falou assim, é um templo para 600 pessoas, é isso, pastor? Eu falei, ousado. Mas quando eu me levantei e vi essa multidão aqui do lado de fora, eu falei, tá pouco. Porque viver um novo tempo não é fácil. Entramos em 2025 e eu acredito que 2025 vai ser um ano de bênçãos sobre a tua vida. E isso não é só a declaração de um pastor porque leu no livro, ouviu alguém falar, e não. É porque eu tenho vivido junto com a minha esposa o novo de Deus a cada dia. Deus tem restituído tudo aquilo que um dia foi saqueado. E nós estamos vendo portas abertas. E eu entrei esse ano, pastor Cláudio, com uma convicção íntima de que portas vão se abrir e coisas grandes vão acontecer. Ah, mas o país está em crise, mas a política está em crise. Aleluia, vamos lá. Existe uma identidade em você maior do que você conhece. Você foi formado por vocação, por propósito e destino. Você não é um acidente. Você não está nesse mundo por acaso. A minha esposa, uma vez palestrando para as mulheres, ela disse que viu no estudo, né, amor? Que a gente aprende desde pequeno que o esperma mais rápido, mais forte, ele acaba chegando no óvulo e ele fecunda o óvulo. E ela viu na internet alguma situação de que a ciência descobriu que não é o espermatozoide que chega primeiro, mas o óvulo, ele seleciona o espermatozoide que vai fecundar. Olha que interessante. Então o espermatozoide, ele é escolhido. Chegam vários e o espermatozoide, ele escolhe aquele que ele vai utilizar para fecundar, o óvulo. Né? Então isso nos traz uma revelação de que nós somos escolhidos por Deus. A Bíblia fala isso, que nós somos escolhidos antes do nosso nascimento. Ele já nos conhece pelo próprio nome. Então o Senhor, Ele sabe quem você é, a sua identidade. Existe uma identidade em você maior do que essa que você está vivendo. Você é feito de vocação, propósito e destino.
por você não estar aqui por acaso e você não ser um acidente, existe algo grande para acontecer em você e através de você. Existe algo grandioso para surgir no Preá, ou nesses municípios vizinhos, ou na cidade de Fortaleza, ou no estado do Ceará. Grande que Deus quer fazer através de você. Nós somos bilhões de habitantes nesse planeta. E não existe um ser humano sequer. Você não tem como repetir você nessa terra. De todos que já viveram, de todos aqueles que vão viver, você é um ser único. Então você não nasceu ao acaso, você não está aqui simplesmente porque aconteceu. Você não é um aborto mal resolvido. Você não foi um acidente dos seus pais na adolescência. Você não é. Você nasceu aonde tinha que nascer e teve os pais que você teve que ter. Porque existe um propósito até com a sua história. O caos que você viveu, a história que você passou, as tribulações, as lutas, as dificuldades que te trouxe até aqui hoje. Tem uma razão de ser, há uma formação em você, existe um novo você para surgir de dentro de você. É quando você chega diante do espelho e fala: basta, eu não aguento mais, eu não quero mais essa vida. É aquele momento de rendição, quando você chega a um ponto que fala: eu me rendo. Eu estou lutando contra as minhas forças, contra o pecado. Eu estou lutando contra a minha mente. Eu estou lutando contra a minha dor. O fracasso que disseram que eu sou. E eu me canso de tudo isso. E eu me rendo. É nessa rendição completa que nós temos um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E temos a nossa vida transformada. Uma rendição completa. Deus fez você, depois Ele quebrou a forma, porque não existe outro você dentro desse universo. Você é único. Olhe para a pessoa do seu lado, ela é a única pessoa nesse planeta do jeito que ela é. Com essa identidade, ela é a única, é a única. E fale assim, olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você está tão bonito hoje. Muitos morrem na marginalidade do ser. Não conseguem viver um novo tempo, um novo nascimento, uma transformação. A promiscuidade assume o controle da vida de muitos. Pessoas presas que não manifestam o que tem dentro de si de melhor. Existem bloqueios que atrapalham a sua vida. São manifestações da carne. Ontem eu introduzi aqui na reunião de casais, eu falei: há uma guerra entre carne e espírito. A Bíblia fala isso lá em Gálatas. Há uma guerra entre carne e espírito. E muitas vezes estamos manifestando a nossa carne, que está no campo da mente. A psicologia diz que é o campo da mente. É o campo onde nós criamos os conflitos. É o campo onde nós criamos as ilusões. É o campo que nós criamos as fantasias. Que nós criamos as nossas dores. Muita gente sofre porque uma pessoa almática, ela vive no campo da mente, da alma. Mas existe também o campo do espírito, que é o campo da consciência. É aquele que observa a carne. É aquele que tem... Você já teve a sensação de que existe dois você dentro de você? Já? De você olhar para você e falar assim: que burrice eu fiz. Mas não foi você que fez a burrice? E não foi você que entendeu que foi uma burrice? Já aconteceu de você ter um pensamento macabro, o pior pensamento? Eu sei que nunca ninguém aqui pensou em matar ninguém, mas você já pensou em matar alguém? E você fala assim: não. Esse não sou eu. Né? Já teve vontade de matar alguém? Nem que seja assim, de uma forma fantasiosa. Aquela raiva que bate. Aquele vizinho que cutuca o teu filho. Aquela batida no carro que você acabou de comprar. Não é assim? Você tem aquela raiva. Aí você fala: se eu pudesse
Ah, se eu pudesse. Aí quando você bota a cabeça no travesseiro que vai orar, você fala, meu Deus, eu tive esse pensamento. Essa pessoa não sou eu. É a guerra, pastor, entre carne, espírito, mente e consciência. Falso eu e o verdadeiro eu. É uma manifestação daquela pessoa que de fato eu não sou, na minha consciência, no meu espírito, porque no meu espírito eu me conecto com Deus. Na minha mente eu me conecto com carne. E a carne, ela não tem nada de bom, porque ela vai causar, olha só, esgotamento emocional. É uma pessoa que está na mente, ela está vivendo uma vida em carnalidade, ela está vivendo uma vida enganada pelo seu falso eu. Esgotamento emocional, quer dizer, tudo que acontece leva essa pessoa a ter raiva, descontrole, taquicardia, irritabilidade crônica, estresse crônico. É uma pessoa governada pela mente. Vamos para os casamentos. Um casamento governado pela mente, um casamento esgotado, cansado. Uma família cansada. É uma família governada pela carnalidade. E quando eu falo carnalidade, eu não falo em promiscuidade, em pecado. Eu não falo somente nisso. Mas eu falo que nós somos movidos pelo que é temporal, por tudo aquilo que é momentâneo. Nós deixamos de nos ligar às coisas espirituais e confiar em Deus, para confiar na nossa própria força. Por isso que a Bíblia fala, alguns confiam em carros, outros em cavalos. E o salmista ele fala, mas eu na minha espiritualidade, eu vou confiar no Senhor. No momento de guerra, de luta, ele fala, eu levo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. É uma forma dele falar, ei, eu preciso me mover pelo Espírito. Eu não posso me mover pela carne, porque a carne fala, você fracassou, entregue os pontos, entregue a guerra, não dá mais. Mas o Espírito dentro de você fala, ainda existe uma possibilidade, existe uma ordenança da parte de Deus, existem princípios do céu para acontecer na tua vida. Você não pode se entregar a uma ilusão, a uma fantasia, a um medo, a um trauma, a um esgotamento. Por quê? Porque você em Cristo é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Eu estou me empolgando. Eu vou ser mais calmo. Eu sou cardíaco. E eu não posso me empolgar tanto, Vitória. Pessoas que sofrem com insônia, aquela dificuldade de dormir, sempre está ligado, o celular está do lado, sempre está olhando o celular. Todos nós temos isso em algum momento. Não existe, eu não faço. Todos nós, se você não largar o celular para poder viver outras coisas, o celular ele te consome o tempo. A gente estava conversando hoje. Às vezes o celular consome uma manhã inteira e vem aquela sensação de procrastinação. De você deixar para depois. A procrastinação, sim, são obras da carne. São manifestações da carne. Ansiedade é uma antecipação. Ansiedade, que é uma antecipação catastrófica. Sempre pensando no pior. Aguardando o pior. Você não aguarda o melhor, você sempre está sofrendo com aquela ansiedade. E eu estou falando aqui de coisas básicas, eu não estou falando da ansiedade crônica. Porque quando você chega nesse nível, você precisa sim de um psicólogo, de um especialista, que vai lhe ajudar, e de preferência um psicólogo cristão. Mas a ansiedade que começa na tua vida, se você não controlar, ela vai te consumir. Perfeccionismo, pessoas que não começam porque não está perfeito. Não, só vou comprar o terreno quando tiver R$1 milhão na conta. Eu só vou começar a construção quando tiver 300 mil no banco. Então, eu só começo quando está perfeito. E, às vezes, o começar com o primeiro movimento é o que traz a prosperidade. E você só quer começar quando tudo está perfeito e fica postergando. Você mira no excelente e não faz nada. Você mira no excelente e acerta no nada.
tristeza profunda, algo que tira a tua alegria. A alegria, ela precisa de um gatilho, ela precisa de um motivo. A alegria, eu ganhei um carro, fico alegre. Eu ganhei uma casa, fico alegre. Chego em casa, minha esposa faz aquele almoço que eu amo, eu fico alegre. Mas a tristeza também precisa de um motivo. E você, por tudo, você ora e busca um motivo. Ah, porque o pastor não falou comigo. Ah, porque a igreja, eu cheguei e não tinha canto para sentar. Ah, porque o louvor hoje não foi aquela meninazinha que tem a voz de criança. Aquela que cantou ontem. Eu falei, Fabiana, essa menina tem uma voz infantil. Eu fico imaginando ela brigando com o esposo. Não faça isso. Eu não consigo nem imitar, porque minha voz é tão de velho que não... Ela cantando ontem, abriu os olhos, eu falei... Botaram uma criança para cantar. Ah, porque não aconteceu. E você fica buscando motivos para ficar triste. E você sai de casa, tudo te entristece. Tudo não acontece do seu jeito. Procrastinação, já falei, eu quero algo, mas sempre vou adiando. Você confunde a procrastinação com a preguiça. A preguiça não é ruim, gente. Às vezes a gente bate uma preguiçazinha, quer ficar no sofá, não é ruim. O ruim é a procrastinação. Você parar um pouco. Pessoas exaustas, falta de confiança em você mesmo. Eu não sou capaz, eu vou falhar. Você acaba esquecendo aquilo que você aprendeu. Você não confia nos seus dons, nos seus talentos. Nós precisamos encontrar sim nossa identidade em Deus. O inimigo sabe disso e ele quer colocar a dúvida na tua vida. Foi assim que ele agiu com Jesus. Olha o que ele fez quando Jesus foi levado ao deserto. E Jesus foi batizado. Uma voz veio do céu e falou, esse é meu filho amado, em quem meu coração se compraz. Logo depois ele é levado ao deserto. O que Satanás faz? Ele fala assim, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, pula aqui, daqui para acolá, que você vai conseguir isso. Se tu és o filho de Deus, porque o diabo ele sempre vai tentar colocar dúvida na sua identidade. Ele fez isso com Jesus, quando um pai legitima a identidade do filho. Tu és o filho de Deus. Esse é meu filho amado. Então ali estava sendo legitimado. O diabo vai lá e fala, tu és filho? E aí você vem, você nasce, você precisa de um pai para te validar, para gerar em você uma identidade, uma mãe para gerar em você uma identidade. Muitas vezes você não conhece seu pai te abandona, seu pai é irresponsável, a sua mãe não quis te ter, e a sua identidade ela fica balançada, ela fica confusa, e o diabo durante anos, ele olha para você e quer mexer na tua identidade sexual, na tua identidade emocional, na tua identidade psicológica. Você começa a ter os conflitos da sua alma, porque você não sabe quem vai, para onde é que vai, quem você é, o que você está fazendo nessa terra, porque você não teve direcionamento. O pai, ele gera 3 coisas no filho: direcionamento, proteção e limites. Na ausência paterna, você tem problema com a proteção, você tem problema com limites e você tem problema com o direcionamento. Por isso muita gente perdida que não sabe o que fazer, qual faculdade escolher, não sabe qual a profissão que vai ter, pessoas que se sentem amedrontadas, acuadas, pessoas sem limites, que quer brigar com todo mundo e acaba presa, porque não teve um pai que na infância colocou limites, e aí essa pessoa cresceu achando que podia fazer tudo o que quisesse, como quisesse, e a pessoa de repente está pagando algo terrível, porque não teve quem ensinasse. Então a sua identidade é colocada em jogo desde a sua infância, e o diabo ele quer mexer na sua identidade. Eu estou tentando descrever aqui com maior clareza que o que você vive não é a identidade que Deus criou para você. Essa dor, esses conflitos, essas lutas em excesso, tudo isso são mentiras que o diabo tenta inculcar na sua cabeça.
Você não nasceu para viver em erros. Você não é uma enganação. Na realidade, a carne tenta te enganar. A sua própria mente tenta te iludir em relação ao que você deve fazer ou o que foi feito com você. A identidade precisa ser ativada e reforçada. Lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 6, fala assim: por esta razão, eu lembro a ti, Timóteo, que desperte o dom que há em você, pela imposição das minhas mãos. Então existe uma identidade para ser ativada por outra pessoa. Por isso a igreja. Por isso um líder. Por isso um guia. Um mentor. Alguém que vai ativar em você a sua identidade. Vai te dar direcionamento. É tão importante isso que se você for olhar a história bíblica, você vai ver Deus levantando Moisés para liderar um povo. Você vai ver Deus levantando José para sanar uma situação de escassez no Egito. Você vai ver Deus levantando Josué para poder caminhar com o povo ali na conquista de Canaã. Você vai ver Deus escolhendo Davi para poder reinar sobre o povo. Você precisa de referenciais. Ninguém é um ser humano isolado por si só. O isolamento, ele te mata emocionalmente. Mas quando você vem para uma igreja aqui, como essa daqui, a Coinonia, ela pode ter os conflitos que foi, eu vou lhe falar, ela não é perfeita. Chegou semana passada um casal lá na nossa igreja e falou assim: pastor, eu estou saindo da minha igreja por causa disso. Desse problema. Eu ouvi tudo. Quando terminou, eu falei: cara, seja bem-vindo. A nossa igreja é do mesmo jeito. Os conflitos, eu pensei que você estava descrevendo a nossa igreja. Aí ele olhou para mim assim, a pessoa dá logo aquele papo para trás, né? Eu falei: porque aqui tem conflitos como todas as outras. Tem problema como todas as igrejas. Aqui é difícil como qualquer igreja. Porque não é a igreja, a identidade eu não gero, esperando somente a igreja me ativa. Mas é de dentro para fora o movimento. Eu preciso dentro de mim entender que eu estou num processo de tratamento. Eu falei hoje para a Vitória: não é o que fizeram com você. Não é o caos na tua vida, o problema, o fracasso, a luta. Não é aquilo que te aconteceu, que teu pai, tua mãe, o vizinho, um abusador, alguém que causou. Não é isso. Mas é o que você faz com tudo isso. São as lições que você tira. É a decisão que você toma. É como você reage que vai fazer de você uma pessoa totalmente diferente. Eu posso agir na carne e guardar mágoa. Eu posso agir na carne ser aquela pessoa reativa, raivosa, briguenta. Eu posso agir na carne, viver um esgotamento emocional, viver: ai, ninguém gosta de mim, todos me olham com defeito. Eu posso viver o vitimismo exagerado, mas eu posso ser o herói da minha história e falar: eu vou para cima, porque eu sou uma pessoa diferente. Eu não sou igual ao que eles falaram, eu não sou aquilo que minha mente diz, porque em Cristo eu sou um vencedor. Eu posso todas as coisas, eu tenho dons e talentos. O Senhor me chamou, eu fui chamado do ventre da minha mãe. Há algo maior para você fazer e ser do que você é nessa realidade hoje. O que você é hoje não te define. E eu vou repetir: existe um novo você para surgir de dentro de você. Ainda vai surgir a sua melhor versão. Chega um ponto que você, como eu falei do rei da rendição, é aquele momento que você fala assim: está na hora do meu perfeito você surgir. O Cláudio, a melhor versão do Cláudio, para poder ter 600 pessoas como discípulos, a melhor versão do Cláudio vai ter que surgir. A melhor versão da Nádia vai ter que surgir. A melhor versão dessa liderança vai ter que surgir. Porque o que vocês fizeram, aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês semearam, trouxeram vocês até aqui. Mas para ir para a próxima fase, é necessário a segunda capa. É necessário caminhar a segunda milha. É necessário sacrifício. É necessário entendimento de propósito, vocação, de chamado. E saber que eu preciso aprender novas coisas. Eu preciso enxergar novas possibilidades. Eu preciso me conectar mais com Deus. É isso. Vou fazer uma pergunta chata, clichê,
Mas eu vou fazer, não está nem aqui não, mas eu vou fazer. De um ano para cá, você melhorou alguma coisa? Eu não estou perguntando se você engordou. Ou se você emagreceu. Eu estou perguntando se você é o melhor homem. Você é uma melhor mulher do ano passado para cá? De um ano, do mês 2 do ano passado ao mês 2 desse ano. Você é a melhor versão sua? Então existe uma melhor versão para surgir ainda. Ontem eu fiz uma pergunta para os casais. Você consegue mudar você facilmente? Sim ou não? Tem coisas que você está tentando mudar há 5 anos e não consegue, né? Ou você pensa assim, você sente que é uma mudança muito lenta. A gente quer mudar os outros. Porque a gente é frustrado com a nossa mudança. E hoje eu quero fazer você olhar para dentro de si. Parar de querer, deixar de querer mudar as pessoas, as situações para você mudar você mesmo. É você. Essa mensagem é com você, não é com quem não veio. Essa mensagem, você pode até pensar em algum momento, ainda bem que o meu esposo está aqui, mas não é com o seu esposo, é com você. Essa mensagem não é para sua esposa, é para você. Essa mensagem não é, o pastor está falando tudo para aquele irmão da igreja que precisa ouvir. Não é, eu estou falando para você. É uma mensagem para o pastor Cláudio. E é uma mensagem para o visitante. É uma mensagem para todos nós. Porque essa mensagem tem me incomodado ao longo de meses. Por que tanta gente é carnal? Ao longo de anos. Quando eu tive a minha crise no meu casamento, há anos atrás, 15 anos atrás, eu tive uma crise no meu casamento. Muitos falaram que era demônio. E eu não sabia, eu não entendia. E eu falava, é demônio. Teve um momento que eu me ajoelhei, Vitória, naquele período, e botei a mão na minha cabeça e tentei expulsar demônio de mim. Em nome de Jesus. E eu estava embaraçado com uma situação turbulenta da minha vida. Mas tem coisas que não é demônio. Tem coisas que vai continuar ali. O apóstolo Paulo fala assim, o mal que eu não quero, ele está dentro de mim. O apóstolo Paulo fala isso, o que eu quero, o mal que eu não quero, ele está dentro. Em outras traduções ele fala assim, o mal que eu não quero está do meu lado. Tem um filme chamado Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe, alguém já assistiu Uma Mente Brilhante? Ele é esquizofrênico, tá certo? Esquizofrênico. E ele começa a ter visões de personagens que ele pensa que são reais. E ele acredita naquilo. E o filme te leva a acreditar naquilo até uma boa parte. Eu pensei também que era real. Quando a um certo momento ele descobre que aqueles personagens só estavam na mente dele. E ele tem um momento que ele ia tomar remédio, está escrevendo alguma coisa. A esposa dele vai dar o remédio a ele. E ele fala assim, eu sou um matemático, eu resolvo problemas. Eu vou resolver isso. Uma tomada de decisão. E ele resolve que ele vai ter esses personagens pelo resto da vida. Mas ele aprendeu a lidar com esses fantasmas. Os fantasmas nunca foram embora. Mas ele aprendeu a lidar com os fantasmas. Sabe o que foi que ele fez? Ele, um matemático, professor de faculdade, ele recomeçou. Ele foi recomeçar. Ele foi de novo entrar na faculdade, ir para a biblioteca estudar, ele foi ouvir, ele foi aprender, ele foi recomeçar, viver um novo processo. E nesse processo de recomeço, que muitos riam dele, mangavam dele, questionavam ele, o amigo que cresceu junto com ele, que já estava vivendo a prosperidade, era o reitor da faculdade, e de repente ele estava lá na biblioteca estudando novamente, aquele amigo dele que competia com ele, era o bichão da faculdade. Mas ele engoliu o orgulho. Ele engoliu o ego. Ele engoliu o falso eu dele. E ele falou, eu vou recomeçar. Ele passa pelos personagens e aprende a ignorar os personagens. Ei. A pornografia nunca vai te deixar. Mas você vai ter que aprender a lidar e ignorar a pornografia. Às vezes você vai ser acometido por uma raiva.
E você vai ter que aprender a lidar com esse temperamento. Porque o teu temperamento, ele nunca vai te abandonar. Essa pessoa sanguínea que você é, essa pessoa colérica que você é, sempre vai ser. Mas você vai ter que aprender a lidar. Eu estava no trânsito lá em Fortaleza, eu sou uma pessoa extremamente colérica. O pastor, eu tenho quanto tempo? Falta quantos minutos para mim? Pronto. Eu tenho 20 minutos, gente. 9 horas que encerra? 8 horas. Você vai falar, tem 1h20. Aí eu ia falar, dá certo, dá tempo. 20 minutos não dá não, mas a gente consegue. Tenho 20 minutos. Eu sou uma pessoa colérica, um senhor encostou no meu... que eu tinha acabado de comprar. Olhei para ele. Respirei fundo. Dei um passo atrás. E abri um sorriso. Porque o Juliano de anos atrás ia descer, poxa, não sei o que e tal, ia falar. Eu ia crescer na situação. Mas esse Juliano de hoje eu falei, não. E foi na semana que eu ia pregar esse sermão. Não, foi na semana que eu ia pregar sobre mansidão. Aí eu dei um passo atrás, dei um sorriso. Falei, como é que a gente resolve, Senhor? Aí ele falou, não, vamos levar na oficina. Resolveu. Fomos na oficina. Ele mandou ajeitar. Resolveu, não teve conflito. Mas a raiva estava lá, pastor? Estava. Você teve raiva? Tive. Eu tive tanta raiva que eu tive que, depois de ir na oficina, eu parei no supermercado para poder tomar um café. Mas não era pelo café, para me aquietar. Para poder sentar e respirar. E ali me acalmar. Porque a raiva estava lá. Eu não estou dizendo que a raiva vai embora, a raiva vai vir. Eu não estou dizendo que a tristeza não vai surgir mais, ela vai surgir, mas não é o que, é como ela surge, é o que você faz quando ela surge. Você vê uma tristeza, bota um louvor. Vê uma tristeza, liga para alguém que te alegra. Vê uma tristeza, está tendo atividade na igreja, eu vou para a igreja. Vê a procrastinação, ela sempre vai estar ali me perseguindo, sempre. Mas eu vou me levantar e vou fazer alguma coisa. Eu vou matricular na faculdade. Está na hora de você sair daqui e fazer a sua matrícula naquele curso, naquela faculdade. Está na hora de você começar um novo negócio. Está na hora de você montar uma empresa. Está na hora de você pensar em novos projetos. Você precisa voltar a sonhar. Você não pode fazer a tua cama, a tua habitação normal, não. A tua cama é local de descanso. Mas você precisa levantar, se mover e agir. Você precisa de movimento. De movimento, você não pode de forma nenhuma aceitar nenhuma sentença sobre a tua vida. É um fracasso, é um derrotado. Ele foi predestinado a não ser nada na vida. Essa mulher simplesmente não posso dizer palavrão, mas é uma mulher da vida. Mas aí você se ergue, se levanta e fala, não sou isso não. Eu não sou isso. Eu vou caminhar para o final da minha mensagem. Vou pular um bocado de coisa aqui. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Bota na televisão, por favor. Romanos capítulo 15. Quem é que está no computador? Quem é? O rapazinho ali. Pronto. Romanos 15. Eu acho que versículo 4 a versículo... Capítulo 4, versículos 6 e 7. Capítulo 4, versículo 6 e 7. Romanos 15, desculpa. Gálatas 4, desculpa, estou em outro versículo aqui, desculpa. Gálatas 4, versículos 6 e 7. Porque vocês, e aqui é a virada de chave da mensagem, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Deixa aqui, muda não. Vocês são filhos. Você não é um crente, você não é um evangélico. Você é filho. Vocês são filhos. Deus enviou o Espírito. O Espírito com E maiúsculo. Porque nós somos corpo, alma e espírito com E minúsculo.
Então nós temos um Espírito com E minúsculo, que nos conecta com o Espírito Santo com E maiúsculo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito do seu Filho aos corações de vocês que clamam, Abba, Pai. Por mais que você não teve um pai terreno, mas você tem um pai espiritual. E Abba, Pai quer dizer, meu pai. Quer dizer, paizinho. É uma forma carinhosa de você, que Jesus encontrou de chamar de pai. Não é só pai, ele é meu pai. Então você tem um espírito que clamava pai. Continua. Versículo seguinte. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também te fez herdeiro. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode deixar aí, deixa aí. Você não é escravo. Ansiedade escraviza, depressão escraviza, estresse em excesso escraviza. O estresse natural não é errado. Tem pessoas que malham aqui, não é assim? Para você fazer a tua musculatura crescer, precisa de quê? De estresse. Você vai malhando e há um rompimento na musculatura, não é assim? E com o processo de cicatrização ele vai inchando, não é assim? Por isso que você tem que hidratar, aquela coisa toda. Mas o estresse é importante para a musculatura crescer. Se você está vivendo hoje um ponto de estresse, é porque existe uma musculatura espiritual crescendo em você. Entenda assim. Deus está fazendo de você uma pessoa mais forte. Mas o estresse em excesso te paralisa. Porque vocês não são filhos. Deus enviou assim, você já não é escravo. Você não é escravo da ansiedade, da depressão, da angústia. Você não é escravo da pornografia. Você não deve ser escravo dessas coisas. Porque você é filho. E, pastor, o milagre, a mudança, é da noite para o dia? Não é. Deixa eu te falar. Isso aqui é um discipulado. Olha para cá. Não é da noite para o dia. A mudança em você não é assim, ó. Não é, porque você vai se frustrar. Vai levar um processo de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. É a vida toda. É um processo que vai te transformando na estatura do varão perfeito. Não é da noite para o dia, porque muita gente começa na igreja e fala, estou indo para a igreja para mudar. E não muda de imediato. Passa 1 ano e não mudou tanto. Passa 2 anos, não teve a mudança que esperou, aí desiste, fala, não, Deus não olha para mim. E entra na posição de vítima. Não é da noite para o dia. Esse processo de mudança, de quebra de correntes, esse processo de libertação, é um processo diário, à medida que você vai se envolvendo. É quando você pega um jovem lá no beach tênis, uma criança e vai trabalhar, e você vai treinar os fundamentos do beach tênis, o movimento. Beach tênis, né, que chama? Ontem eu chamei de frescobol aqui, ó. Para ofender o pessoal do beach tênis. Né? Você vai ensinar os fundamentos. Né? Você vai ensinar aqui como é que pega numa raquete, você vai ensinar como é que é a postura, até a flexão das pernas, como é que você deve agir em determinada situação, porque você vai ensinar os fundamentos. Alguns vão crescer muito rápido e vão se tornar atletas. Outros você vai perceber que são mais limitados. Mas é um treinamento. Não é fácil, é igual a musculação, eu quero ter um corpo, eu quero perder 20 quilos, você começa perdendo 100 gramas, 200 gramas, então é paulatinamente esse processo de quebra de cadeias, de corrente, vai acontecendo na tua vida, para que amanhã você se torne um bom esposo, uma boa esposa. O que você não pode perder de mente, de vista aqui, eu não sou escravo, eu sou filho. Eu não sou mais escravo, eu sou filho. Deus enviou o Espírito ao Filho, ao coração de vocês, que clamava Pai. Quer dizer, você tem um pai. Você tem um pai. Você não é mais escravo, mas filho. Por ser filho, Deus também fez de você herdeiro. E o herdeiro é aquele que tem direito a tudo aquilo que Deus tem para você nessa terra. E você não tem tomado posse. Porque você aceita uma vida na mente, uma vida do falso eu, uma vida na carne, porque você não se conecta com o Espírito. Romanos 15, por favor. Como é o nome dele? Paulo? Wagner, por favor, Wagner. Romanos 15, versículo 1. Eu acho que é versículo, não tem versículo ali não, mas eu acho que é 1.
Não, não é isso não. Eu perdi o versículo aqui, gente. Que fala assim, deixa eu ler aqui. Portanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que o adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. A expressão Abba Pai é uma referência de meu Pai. Nossa identidade é formada na cruz, na confissão da salvação e na redenção. Quando o povo ele entra na terra prometida, olha a visão que eles tinham acerca deles. Eles encontram os gigantes, eles falam assim, nós somos como gafanhotos diante dos gigantes. Eles se viam como gafanhotos. Como é que você se vê essa noite? Como foi que você chegou aqui, como é que você se enxerga? Aqueles homens que se viam como gafanhotos, eles entraram na terra prometida e se tornaram matadores de gigantes. Talvez como você se vê hoje, pequeno, você não sabe, mas existe dentro de você um matador de gigante. Alguém para conquistar uma nova face. Seu destino não é a enfermidade que você está vivendo. Seu destino é aquilo que está trancado dentro de você. É uma promessa de Deus sobre a sua vida. São realizações que você foi chamado para vencer e viver. Sim, você foi chamado para vencer. Você foi chamado para vencer. Há coisas que você foi chamado para fazer que você precisa colocar em ação. O que vemos muitas vezes é uma mentira que vivemos. E você precisa colocar para fora a tua verdade. A manifestação. Você vive a identidade da tua vida. Desfrutar das promessas. Existem promessas de Deus para a tua vida. Promessas de Deus. Mude seu comportamento. Comece algo novo. Se movimente de uma forma diferente. Mude as suas amizades. A queda da Eva é porque ela estava conversando com uma serpente no jardim. Qual serpente você está conversando? Com qual serpente você está conversando para mexer na tua mente? Mude as suas amizades, escolha as mesas novas que você vai sentar. Tenha novos ciclos de amizades. Escolha um bom livro. Se conecte com quem pode te ajudar. Essa noite, você precisa avançar para algo novo na tua vida. Eu não vim de tão longe para falar isso. Eu não vim de tão longe para não falar isso. Você precisa dar um passo e se movimentar. Porque Deus tem algo muito grande para fazer em você. Vamos ficar em pé. Vocês sabem cantar aquela, eu não sou mais escravo do medo.